Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma videoaula e nessa videoaula nós falaremos então sobre a independência da América Espanhola. Para a gente entender então o contexto da independência da América Espanhola, eu vou fazer aqui citando, né, os principais libertadores da América, como eles são conhecidos, e citando o contexto geral dessa independência para que possamos entender o todo. Não farei aqui nessa aula então uma característica de cada independência, do Uruguai, da Bolívia, mas eu vou fazer para vocês aqui hoje, então, na nossa aula, um contexto geral, que vai ajudar vocês, tanto em provas quanto em vestibulares, né? Que vai abranger também e aumentar também essa questão do conhecimento que nós temos sobre a sociedade. Nós temos aqui também, né, dentro do nosso canal, uma videoaula já sobre a colonização da América Espanhola. Então, se você tem alguma dúvida ou deseja entender um pouco mais sobre a formação da América Espanhola, você pode estar acessando junto com a gente. Como em outras aulas que nós estamos fazendo, videoaulas, nós estamos nos apropriando de um slide. Vou colocar aqui para nós, então, o slide, só um momento. Aqui, então, está o nosso slide, só abrir ele aqui. Pronto. Então, para a gente falar, então, de dependência das colônias, né, latino-americanas, é claro que é preciso entender um pouco desse contexto, não só da colonização, mas dos fatores externos que propiciam isso. Dentro de outras aulas, eu já cheguei a comentar com vocês que nada surge do nada. Tudo vai ter vários motivos que vão influenciar para que algo aconteça. Dentro desse contexto, então, da América Espanhola, nós vamos entender que, dentro dos fatores externos, há uma crise geral do antigo regime. Dentro do viés europeu, as monarquias absolutistas elas têm sido colocadas à prova e em crise, até pelo fato também do surgimento do iluminismo, como nós vemos aqui na segunda característica, que seria essa base ideológica para a queda do antigo regime, em que muitos reis que aderiam então a esses ideais eram chamados de déspotas, mas que, num geral, o poderio deles, a influência que esses reis exerciam, já não era mais significativa como em outros tempos. A gente vai ver também que dentro da independência dos Estados Unidos, eles começam seu período expansionista e imperialista também na América, e há uma grande influência norte-americana para dentro de uma doutrina que é chamada de doutrina Monroe, ou doutrina Monroe, que vai influenciar, então, que tinha como lema América para os americanos, e que vai influenciar, então, que essas colônias se tornem independentes, até por uma questão também de o impedimento da recolonização. Os Estados Unidos influenciavam não só no processo de independência, mas de impedimento de recolonização. Então, e a gente vai ver também que o que influencia muito, porque dentro das guerras napoleônicas, dentro da era napoleônica, a gente vai ver dentro da nossa aula, tem uma aula aqui falando sobre isso, que a expansão de Napoleão, então, dentro do Império, ele vai chegar até a Espanha. O rei de Portugal, Dom João VI, vai vir para a América, que vai ser conhecido como a vinda da família real para o Brasil em 1808. E na América Espanhola, lá na Espanha, vai se deposto, então, um rei espanhol e vai ser colocado, então, José Bonaparte no trono. Aí a gente vai ver que isso vai ser uma das grandes influências também desse processo de dependência aqui na América Espanhola, até porque, devido à queda do poder absolutista, devido à vinda, então, do rei, né, da saída do rei e da chegada de José Bonaparte, a gente entende que não só os crioulos, mas como os chapetones também vão começar a ficar insatisfeitos com isso. Aí a gente tem que entender também que, além desses fatores externos que nós temos, desse relaxamento da política, até pela questão do José Bonaparte, desse conflito monárquico que está havendo ali na Espanha, a gente vai ver que aqui internamente os crioulos, então, que eram os filhos dos espanhóis, nascidos aqui na América, eles vão ter grande influência. Isso aqui é de extrema importância para que vocês entendam todo o processo. Até porque a gente entende que os crioulos, que eram os filhos desses espanhóis, eles que vão perpetuar, eles que vão influenciar grande parte desses movimentos emancipacionistas, e eles também que vão provocar, então, dentro dessa área, a independência da América Espanhola. Mas a gente vai ver também que os chapetones, que eram, então, eu tenho um slide que lança sobre isso, eu vou esperar um pouquinho,
Mas só para a gente já entender aqui, os chapetones, que eram os que vinham, então, nascidos da Espanha, eram os espanhóis legítimos, né? Não que os crioulos não eram, mas os crioulos, eles recebiam outro nome pelo fato de eles terem nascido na América. Os chapetones, por ter vindo direto da Espanha, então, eles também vão ficar descontentes com esse cenário, com José Bonaparte, e isso vai ser caracterizado que nós chamamos da primeira fase, então, dessa, dessa independência da América Espanhola, em que não só crioulos, mas chapetones também, que eram os que controlavam, então, esses vice-reinos aqui, eles vão entrar também em grandes críticas e insatisfações contra a monarquia espanhola e contra o governo que estava sendo instaurado lá. Aí a gente vai ver também a da Revolução Industrial lá na Inglaterra vai causar muita pressão aos mercados aqui coloniais, até pela questão do trabalho assalariado, da quebra desse monopólio comercial, até pela amplitude que isso tomaria dentro de um cenário mundial. A doutrina Monroe, como eu falei com vocês, e a gente vai ver então que dentro dos fatores internos o pacto colonial ele estava retardando o desenvolvimento das colônias, em parte devido a essa questão da Revolução Industrial. Porque se eles mantêm o monopólio, que era só a Espanha, ou no caso de Portugal, só Portugal poderia comercializar com as colônias, isso impedia não só o crescimento das colônias, mas como o crescimento de uma economia no geral. Então a Inglaterra vai fazer essa pressão para acontecer o que nós chamamos da quebra do pacto colonial, e as desigualdades sociais dentro da colônia também é um fator extremamente importante. Aí aqui entra aquilo que nós comentamos anteriormente. Os chapetones, então, que são os espanhóis que vinham diretamente da Espanha, e o clero, então, eles tinham seus cargos privilegiados, eles é que comandavam, assim, em grande parte, a sociedade no geral. Os filhos deles, os chamados crioulos, eles também tinham altos cargos aqui, só que eles não tinham a mesma notoriedade que os seus pais tinham, que os chapetones tinham. Então, os crioulos vão ser os grandes precursores, então, dessa independência. A gente vai ter aqui também os mestiços, que fazia parte, os índios e os negros, então, que compunham a grande parte da sociedade e que também estavam insatisfeitos com esse jeito, com essa forma de administração. Como dentro desse contexto, então, nós vamos ver que havia então precursores antes dos crioulos, dos próprios chapetones e dos crioulos, que vão ser os principais, entrarem nessa guerra de independência. Nós vamos ver então que Tupac Amaru, ele era um inca, ele era um indígena inca, e ele vai reunir então, né, ele vai propiciar então uma das grandes rebeliões indígenas que aconteceram dentro lá do Peru, em 1780, em que cerca de 80 mil pessoas vão morrer dentro dessa revolta, mas que o ideal era emancipacionista e era de descontentamento com aquilo que já havia sido feito. A gente vai ter outro também, que é o Francisco Miranda, lá na Venezuela, em 1811, que ele era um crioulo que liderou então a libertação provisória da Venezuela. Ele foi preso e morreu na Espanha. Só que isso já eram revoltas que já estavam acontecendo, impulsionando a guerra de independência. Aqui, como eu comentei com vocês, a intervenção de Napoleão na Espanha, a deposição do rei Fernando VII, e então, quando isso acontece, né, o José Bonaparte ele entra, a gente vai ver que o descontentamento só piora, e não só, como eu comentei, repetindo, não só da parte dos crioulos, mas dos chapetones também. Aí a gente entende que aqui é só uma foto representativa de Tupac Amaru e do Francisco Miranda, né, que foram esses precursores aí. E aqui a gente vai ver então o contexto da Guerra de Independência. A gente vai entender que dentro dessa lógica nós vamos ter três grandes libertadores nesse momento. É o Simão Bolívar, o San Martín e o Padre José Hidalgo. Esses três, eles vão representar então esse ímpeto revolucionário dos crioulos nas lutas de independência. E muitos deles, né, por exemplo, o Simão Bolívar vai ser um dos principais aí, onde vai ser criado doutrinas como o bolivarismo, onde vai ser instituída a questão do panamericanismo, dessa união das
das recém, então, independentes colônias americanas em países, da formação dos reinos em vários outros países, e a gente vai ver, então, que isso é o que motiva eles, até porque a gente vai ver, por exemplo, que o Bolívar ele vai libertar a Venezuela, né, vai em direção ao Peru, eles não vão só libertar, mas como eles vão incentivar a libertação de outros reinos, o San Martín, que vai ter a libertação da Argentina, e também está ali em direção ao Peru, com apoio popular, com libertação de escravos, isso já com influência da Inglaterra. Então, o bolivarismo então, seria esse o ideal de unidade territorial do continente, que eu falei com vocês, o pan-americanismo, e seria, tipo assim, se nós estamos libertos, o gerenciamento, então, dessas colônias recém-libertas ficaria, então, por conta dessas países, desses governos já pré-existentes nesses locais. O que nós vamos ver é que isso não vai acontecer, né? Vai ser um fracasso, até porque a gente vai ver que esse processo também do imperialismo norte-americano vai ter grande influência nesse processo. E aqui tem um panorama para vocês entenderem, então, como que isso vai acontecer e como que esse processo ele vai acontecer gradativamente em cada país. É claro que se nós falamos de Libertadores da América, né, essa taça que hoje em dia é uma taça de futebol, que os jogadores tanto almejam, não só o Bolívar, o San Martín, o Padre José Hidalgo, mas na historiografia atual já se fala também do Dom Pedro I, pela questão da independência do Brasil. Mas a gente vai entender que dentro da América Hispânica isso é um processo gradativo. E aqui tem a questão dos anos para vocês, como que esses vice-reinos vão se tornando, então, posteriormente, então, nos países que nós conhecemos hoje. Isso, é claro que não ficaria sem consequências. Por exemplo, se nós estamos falando, então, naquele período de vice-reinos, então nós vamos ter essa fragmentação territorial em várias repúblicas, nós vamos ter agora instabilidades políticas, que serão essas lutas internas pelo poder, até porque dentro dessa perspectiva de várias pessoas que vão entrar, mesmo sendo lideradas, né, com um líder, mas com um líder como San Martín, Simão Bolívar, eles depois lutarão para ver quem então chegaria ao poder. Vai haver então a dependência econômica com relação à Inglaterra, com relação aos Estados Unidos, América Central aos Estados Unidos, ao Sul com relação à Inglaterra. A estrutura econômica ela vai ser inalterada, então a América ela vai permanecer como uma fornecedora de matérias-primas e consumidora de manufaturados. Isso devido também a essa grande questão desse novo comércio que está sendo instituído no mundo. E vai surgir também o que nós chamamos de caudilismo. O caudilismo, eles são esse tipo de governo que os líderes vão subir com caráteres autoritários, em que, como se nós entendêssemos a grosso modo, o ímpeto revolucionário, o ímpeto de independência e de um governo mais voltado para o povo republicano não valesse dentro desses governos. Até porque esses governos terão líderes autoritários, paternalistas, dentro da perspectiva populista, serão conservadores, representantes de elites, onde vai continuar dentro do mesmo padrão de desigualdades que já havia antes, né, entre os mestiços, os índios, os negros e os marginalizados. Então, o caudilismo ele vai ter essa característica, então, como é que eu posso dizer assim, contra-revolucionário, até porque vai manter um padrão, então, agora ditatorial dentro das colônias. Enfim, dentro dessa perspectiva, então, que nós vimos, eu espero que vocês tenham entendido, né, dentro disso que nós falamos, eu fiz aqui um panorama sobre o processo de independência e eu fiz aqui também um panorama com relação a como que ela se torna independente e como que esses libertadores da América serão fundamentais para esse processo. É claro que eu não fiz aqui, né, com a pretensão de esgotar o assunto, até porque eu não detalhei cada independência, mas dentro dessa abrangência do conteúdo que eu fiz com vocês, eu espero que tenha ajudado demais. Né? Até a nossa próxima videoaula, aguardo vocês. Fiquem com Deus.